pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar relembrando um pouco sobre a ausculta pulmonar e também sinais vitais. Como introdução desse vídeo, a gente vai relembrar também um pouco sobre um dos exames complementares que trabalham junto com a ausculta pulmonar para estar fechando um diagnóstico para um paciente, tá? Então, a gente trouxe aqui um raio-x que a gente vai estar tentando mostrar um pouco para estar relembrando como é o pulmão, como a gente consegue visualizar o pulmão através de um exame de imagem, nesse caso, o raio-x. O raio-x, ele vai permitir que a gente consiga visualizar aquilo que a gente escuta através do estetoscópio quando a gente realiza uma ausculta pulmonar. Então, por exemplo, em casos de pneumonia, em casos de bronquiolite, há uma diferença de sons na ausculta. Pode ser escutados o que a gente chama de sons anormais, como por exemplo os sibilos. Então, através da ausculta, a gente vai perceber um som característico diferente e através do raio-x, a gente vai visualizar que há alguma coisa diferente ali na região do pulmão. Então, vou tentar mostrar um pouco para vocês desse raio-x aqui, é um raio-x de tórax, tá? De uma paciente do sexo feminino. Então, vamos tentar visualizar um pouco aqui das estruturas desse pulmão. O que eu consigo identificar aqui, ó? Eu consigo identificar as costelas, consigo visualizar aqui um pouco do meu pulmão, ó, pulmão esquerdo, pulmão direito, consigo ver um pouco da minha clavícula. Então, tá aqui um raio-x de pulmão. E caso esse pulmão tivesse, por exemplo, com uma pneumonia, o que a gente conseguiria identificar de diferente, associado ao que a gente teria escutado através do estetoscópio? Um som diferente. A gente encontraria, por exemplo, dependendo do estado, se tivesse um estado mais crítico ou não, nessa parte negra, né, que é o pulmão, uma parte mais esbranquiçada, ou seja, dentro da normalidade, né, de um raio-x de pulmão, não deveria estar ali. Então, por isso que é importante também agregar a ausculta pulmonar para fechar bem o diagnóstico um raio-x. Por que não? Através dele a gente consegue comparar e consegue também descartar outras patologias. Então, por isso que é importante também realizar exame de imagem, para a gente conseguir fechar um diagnóstico de um paciente. Oi, tudo bem? Eu vou explicar um pouco para vocês sobre o estetoscópio. O estetoscópio, ele é um instrumento utilizado pelos profissionais de saúde, sendo eles médicos, enfermeiros, nós fisioterapeutas, que permite auscultar os sons do paciente, analisando os sons vasculares, cardíacos, os sons pulmonares e até os sons do trato digestório. Entre algumas das funções do estetoscópio que ele desempenha, a gente tem a avaliação de bulhas cardíacas, que são as etapas do batimento do coração, a ausculta de pulmões para a verificação dos sons da respiração, a avaliação dos sons abdominais em cardíacos, lesões ou problemas no funcionamento do intestino, análise de sons das carótidas, das artérias, que leva o sangue oxigenado do coração até o cérebro e também para a verificação do fluxo cardíaco. O estetoscópio, ele também serve para a aferição de pressão arterial com auxílio de um tensiômetro. Agora nós vamos saber as partes do estetoscópio. Aqui nas pontas a gente tem as olivas,
né? A direita e a esquerda. A parte aqui prateada são as hastes, elas são ajustáveis. Aqui nessa outra parte mais comprida, nós temos o tubo. E aqui na outra ponta nós temos a menor, a campânula, e a maior, que é o diafragma. Muita gente conhece apenas essa parte menor utilizada para crianças, né, os pediátricos, mas ela também serve para a gente auscultar sons na carótida, né? Pesquisa de sons irregulares. Também serve para a gente auscultar os sons cardíacos, tanto em criança como em pacientes mais magros. Já o diafragma, ele serve para a gente auscultar os sons pulmonares e os sons abdominais. Mas como usar e ajustar o estetoscópio? Primeiramente, a gente deve alinhar as olivas e as hastes. Elas devem ser sempre viradas assim para frente, porque ela é o meio correto de encaixar no nosso canal auditivo. Se utilizar ela virada para trás, vai tapar, a gente não vai escutar praticamente nada. Então, a gente ajusta levemente, né, de acordo com o nosso canal. Algumas elas já vêm assim, virada para frente, então a gente só ajusta levemente. E outras elas vêm reta, mas pode forçar que não vai quebrar. E o diafragma. O diafragma, ele deve estar em contato total com a pele do paciente, não deixando escapar nenhum espaço. Então, a gente deve fazer uma leve pressão na pele do paciente, tanto para auscultar os sons cardíacos, os sons pulmonares, os sons abdominais. Então, essa foi a explicação sobre o estetoscópio. Oi, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre a ausculta pulmonar. Então, a ausculta pulmonar é um dos componentes mais importantes do exame físico. Nela vamos avaliar os sons normais e anormais do trato respiratório. Dentre esses sons normais, nós temos o murmúrio vesicular, ruídos brônquicos e os ruídos broncovesiculares. Nos sons adventícios, nós vamos ter os sibilos, os estetores, roncos e atritos. Então, dois pontos importantes para uma boa avaliação: é necessário um ambiente silencioso e o tórax despido. Então, essa avaliação ela deve ser feita nos 3 lados, a parte anterior, lateral e posterior, na parte superior, média e inferior. Ela deve ser realizada bilateralmente. Vamos lá. Inspira. 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 Agora na parte lateral, superior, média e inferior. E na parte posterior, sempre fazendo bilateralmente. Oi, meu nome é Maria Clara e de uma forma breve eu vou explicar como verificar os sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Bom, para verificar a pressão arterial, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado onde fique na mesma altura do coração.
O ideal é não cruzar as pernas, porque isso dificulta o retorno venoso. Com o paciente posicionado corretamente, deve-se colocar a braçadeira de uns 2 a 3 centímetros acima do cotovelo, com pressão suficiente para que essa braçadeira não escorregue. A válvula deve estar fechada e o estetoscópio no ouvido de quem verificará a medida. O ideal é encher a braçadeira até o ponteiro marcar 180. Em seguida, abrir a válvula lentamente e, enquanto isso, prestar atenção no som que chega no estetoscópio e no ponteiro do medidor. A batida mais forte, que normalmente é a primeira, será a pressão máxima e a última batida a pressão mínima. Para verificarmos a frequência cardíaca, com o dedo indicador no pulso do paciente, deve-se achar os batimentos. Assim que achar, contar o número de batimentos sentidos em 15 segundos. Depois multiplica por 4 e então dará a frequência cardíaca do paciente. Para verificar a frequência respiratória, devemos contar o número de incursões respiratórias, observando a elevação e o abaixamento da caixa torácica. Podemos fingir estar verificando a pulsação do paciente para que ele não altere sua respiração. Devemos contar o número de incursões em 30 segundos e multiplicar por 2. Podemos verificar a temperatura com o termômetro digital. O ideal é que a ponta dele fique na região da axila ou da boca, tendo contato direto com a pele. Podemos esperar alguns minutos ou até ele apitar, e aí dará a temperatura.